Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo aí. Para mim aqui é noite. Eu sou o Thomas, professor de física de vocês, né, do Alternativo, e eu venho aqui hoje trazendo essa aula sobre ondas, né, o tema 1 do caderno do livro de vocês de ciências, aquele livro rosa, do caderno 2, né. Então, antes da gente continuar a discutir nosso assunto de ondas, né, eu preciso falar algumas coisinhas com vocês. Primeiro, esse tempo de quarentena não é um tempo de férias, tá? A gente precisa que vocês se mantenham ativos ao longo desse tempo, fazendo as atividades que os professores todos estão passando. A gente está se esforçando muito para conseguir fazer essas atividades para vocês. Mantenham o cuidado, né? Mantenham-se em quarentena, evitem aglomerações, não saiam de casa a menos que seja necessário. Nessas semanas, a gente precisa se manter bem alerta para a gente conseguir voltar à normalidade o mais rápido possível. E voltar à normalidade é o melhor para todos, tá, gente? Então, se for necessário sair, conseguir ter um álcoolzinho em gel, se não, evita contato muito, né? Maçaneta, porta, alguma coisa, alguma superfície assim que fica muito aberta. Se tiver o álcool, passe, mas nunca se esqueça de lavar as mãos, né? Se você tiver a oportunidade de entrar aí num lugar que tenha banheiro, vá lá, passe o sabão, lave as mãos 20 segundos, tá? E no mais, a gente precisa controlar o crescimento desse vírus para a gente voltar à normalidade, tá? Então, e vamos voltar também às nossas aulas. Então, o que a gente vai fazer pelas próximas semanas aí? Primeiramente, eu fiz essa apresentação como uma revisão do conteúdo de ondas que a gente começou a ver e o finalzinho que a gente ainda não tinha conseguido terminar, tudo bem? Depois eu vou fazer uma nova apresentação continuando o assunto, para a gente não ficar muito defasado, tá? A gente não ficar para trás. Fiquem tranquilos, tá, gente? Eu vou voltar a explicar isso quando a gente chegar em sala de aula. Isso tudo que a gente vai falar aqui hoje. Mas é importante que vocês estejam já tendo a oportunidade de me ver explicando para vocês fazerem os exercícios que a gente passar para vocês. Então, na próxima semana já deve ter uma nova apresentação minha, falando sobre a continuação do tema e passando mais exercícios, ok? Então, vamos começar, né? As ondas, como a gente estava discutindo, são perturbações que se propagam pelo espaço. Importantíssimo, caiu na prova de vocês, sem transporte de matéria. Sem transporte de matéria, galera. As ondas, elas não conseguem movimentar um corpo, elas só conseguem perturbar esse meio que elas passam. Então, né, como tinha na questão da prova de vocês, num barquinho que era posto, né, de uma garrafinha, o cara ficava batendo na água para ver se o barquinho ou se a garrafinha ia andar mais rápido. Não interfere isso, tá? A gente vai discutir isso daqui a pouco, mas isso é extremamente importante. Não há transporte de matéria, só de energia, certo? Extremamente importante isso, tá, gente? Então, o elemento que vai provocar essa onda é uma fonte. Então, se eu estou fazendo uma onda numa corda, eu sou considerado a fonte. Se a onda é sonora, ela pode ser numa caixinha de som, no seu celular. São fontes, tá? Então, né, aqui uma pedra lançada na água do rio é a fonte também, por exemplo. E, além da fonte, a gente pode ter como essa corda, esse movimento oscilatório, a gente tem que se lembrar que se eu simplesmente faço uma perturbação e paro, isso a gente chama de pulso. Pulsos que ficam acontecendo sucessivamente, aí sim a gente pode dar o nome de onda. Tudo bem? Então, seguindo. Então, as ondas e os movimentos ondulatórios, a gente pode se basear, por exemplo, né, nessa ondinha que tem o ponto inicial dela bem onde está aqui o laser. Conforme a gente vai avançando, né, você vê que a gente cria uma perturbação na água no entorno desse ponto. Essa perturbação
se a gente fosse desenhar, seria um ponto que sobe da água e outro que desce da água, né? Então, num próximo momento, esse pontozinho aqui, vermelho, estaria aqui embaixo. Vou fazer de azul escuro. Seria esse ponto baixo e esse ponto alto. Então, a gente teria sempre esse ponto vermelho oscilando entre esses dois pontos aqui. Mas nunca o ponto vermelho vai andar junto com a água, tá, gente? Então, de novo, não há transporte de matéria, só de energia. Perdão aí pelo desenho com o mouse, eu não estou acostumado, tá? Mas, então, seguindo, né, a gente vai classificar nossas ondas. Então, as ondas elas podem ser classificadas segundo a forma delas, tá? Uma onda longitudinal é quando tem uma vibração da onda no mesmo sentido da propagação da onda, né? Então, olha aqui. Se a gente fosse desenhar aqui a propagação da onda, ela estaria nessa direção, tá? Vou minhas setinhas aqui. E os pontos da mola por qual a onda passa, elas também têm esse sentido de propagação. Se a gente fosse fazer mais completo, seria ida e volta, né? Uma oscilação, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Consequentemente, aqui também. Quando isso aqui acontece, a gente tem uma onda longitudinal. Ao contrário, o som, por exemplo, né, mais talvez proeminente estudo aí das ondas longitudinais seja o som. Agora, quando a gente fala das ondas transversais, essas ondas que têm a vibração perpendiculares à propagação. Então, olha só, eu faço aqui a perturbação, a onda ela está usando a corda para viajar nessa direção, tá? Porém, o sentido de propagação dos pontos da corda é de cima para baixo. Dei uma exagerada aqui só para facilitar no desenho. Olha aqui o que a gente tem. Um ângulo de 90 graus. Ou seja, as ondas transversais têm sentidos perpendiculares de propagação, certo? Então, essas ondas na corda, a luz, que também é talvez a onda perpendicular mais importante, e por aí vai, ok? Então, aqui dois exemplos, né, de uma onda transversal. Deixa eu mudar para o ponteiro. Uma onda transversal, né, os pontos aqui da corda só sobem e descem. Aqui tem até um pontinho amarelo, um branco, né, no meio da mola, para mostrar que ele se movimenta. Às vezes ele vem um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, mas ele não é transportado ao longo da mola. Tudo bem, ele passou uma moto. Agora, uma onda longitudinal, e aí eu vou disponibilizar essa apresentação sem a minha carinha aqui atrapalhando, mas uma onda longitudinal é uma onda, olha só, que vai viajando por dentro dessa mola e, de novo, você cria uma perturbação nesse pontinho branco, mas ele volta ao normal, certo? Então, ele sempre vai voltar ao normal, tudo bem? A gente pode classificar também ondas quanto à natureza, né? Então, ondas mecânicas, elas necessitam de meio material para se propagar. Como é que você vai ter uma onda numa corda sem a corda? Onda na água sem a água. O som sem o ar, né? E aí também muito importante, né? Os filmes de ficção, às vezes você tem uma explosão no meio do espaço e aí você sente aquele barulho. Claro, tem que ter o barulho, né? É cinema, senão imagina você ficar 10 minutos no silêncio na sala. Ia ficar chato o filme. Mas a gente tem que sempre lembrar que som não se propaga no espaço, ok? As ondas eletromagnéticas, por outro lado, elas podem se propagar no vácuo e podem se propagar em meios materiais, como a luz. Caiu na prova de vocês também. A luz, aqui a gente está no ar, né? Onde eu estou aqui tem ar. Se tem ar, isso é meio material. Como água, também é meio material. Se você abre seu olho debaixo d'água e consegue ver, por mais que esteja turvo,
alguma coisinha, quer dizer que tem luz se propagando naquele meio. Então, as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo, como também podem se propagar em meios materiais, ok? A gente não pode confundir isso com atravessar uma parede. Isso não é se propagar no meio material, é atravessar, certo? Segunda direção de propagação. A gente tem ondas unidimensionais, como a onda na corda, né? Ela fica em uma dimensão, subindo e descendo aqui. Bidimensionais, como aquela feita na água, em que ela vai se propagando em duas dimensões, né? E tridimensional, como, por exemplo, onda de luz ou onda de som, né? Se vocês conseguem me ouvir, mesmo estando atrás de mim, quer dizer que essa onda ela tem que se propagar em todas as direções, as dimensões, tudo bem? Então a gente tem aqui as características principais da onda, tá? Que são muito importantes a gente saber. Crista, que é o ponto mais alto. Perguntei para o pai de vocês, né? Se na época deles existia a gíria chamada, pô, esse negócio está na crista da onda. Na crista da onda era algo muito popular, né? Oh, esse filme está na crista da onda, essa música. Por aí vai, não é da minha época, tá? Mas o pai de vocês deve se lembrar dessa gíria. Então, por que na crista da onda? Porque estava em alta, estava num ponto mais alto da, da, da cultura local na época. O vale é o ponto mais baixo dessa corda, ou no caso dessa onda, tá? Então a gente tem cristas e vales. A amplitude é a distância do eixo de equilíbrio, que é como se não tivesse acontecendo a onda. Imagina uma corda. A corda esticada é como se não tivesse acontecendo onda. Quando eu faço o primeiro pulso, eu crio esse desenho aqui, tá? Então, fiz o primeiro pulso, criei esse desenho. Esse aqui, então, é o eixo de equilíbrio. A amplitude é a maior altura ou a maior distância entre esse ponto central e ou a crista ou o vale, certo? E o comprimento de onda, que é essa letra grega aqui, ó, chamada lambda, é a distância entre o início de um ciclo de onda para outro. Ou seja, é equivalente à distância entre duas cristas e dois vales. Então, a distância entre duas cristas, dois vales ou dois pontos iguais da onda, isso é importante também, tá? Este ponto da onda aqui é igualzinho a esse. Aqui também a gente tem um comprimento de onda. Para vocês não deve aparecer tanto, mas isso é importante saber. Então aqui lambda também tem nessa distância, certo? Mas em geral vamos nos focar nesse, tá? No ponto, na diferença entre duas cristas ou na diferença entre dois vales. Estou treinando aqui meu desenho com o mouse, certo? Então a gente tem como características das ondas, né? Primeiro, a palavra que é muito famosa nos estudos das ondas, que é a frequência. Olha só, gente, frequência, para a gente determinar, vamos pensar em frequência cardíaca. Minha frequência cardíaca, por exemplo, agora está, vou lá medir, está 80 batimentos por minuto. Ou seja, olha como é que eu estou medindo a frequência cardíaca. 80 batimentos por minuto. Ou seja, não são 80 ações por essa unidade de tempo. Então, ó, a frequência é o número de oscilações, como a gente poderia escrever ações, em um dado intervalo de tempo. Então, você vê que frequência ela mede ações e não tempo, tá? Frequência ela não mede tempo. Ela mede, vou tentar escrever aqui, só vai sair. Agora que eu comecei, eu não vou parar não. Ações. Olha que bonito que ficou, hein? Então, o número de ações ou número de oscilações em um dado intervalo de tempo. É importante saber que a frequência da onda nunca vai depender do meio que ela se propaga, e sim da fonte. Isso é importante, tá? A frequência não muda, a não ser que a fonte mude, certo? A frequência é representada pela letra F, e a sua unidade usual é o Hertz, que representa segundo a menos 1, tá? Isso aqui é elevado, certo? Se eu tivesse que escrever, eu estou me empolgando aqui,
seria segundo elevado a menos 1. Isso é hertz, tudo bem? E aí você pode também passar a frequência de rotação do motor do carro, quando o carro está acelerando, 1.000, 2.000, 3.000 rotações por minuto, RPM. Então, toda vez que você está medindo ações em uma unidade de tempo, isso é frequência. O período, por outro lado, corresponde ao intervalo de tempo. Então, o período é uma medida de tempo de uma unidade de comprimento de onda, ou seja, então ressaltando o tempo. Imagina que eu te pergunto qual é o período de rotação da Terra. O período de rotação da Terra é o período que ela demora para dar uma volta no entorno do próprio eixo, 24 horas. Período de translação da Terra, 365 dias e 4 horas. E 6 horas, desculpa. E 6 horas. Então, quando a gente tem esses períodos, a gente não está medindo tempo puramente dito. Então, o período é a medida de tempo. E ele é dado pelo inverso da frequência. Se eu for relacionar diretamente à onda, o período é o tempo que demora. A gente vai mostrar no desenho aqui, tá? A relação entre frequência e período é essa daqui, ó. A frequência é 1 sobre o período e, consequentemente, o período é 1 sobre a frequência. Tá? Isso aqui por regra de 3, mas quando a gente voltar para a sala, eu posso fazer isso em sala. Tudo bem? Bom, seguindo. Então, a gente tem aqui uma relação entre período e frequência. Então, uma relação entre o sinal emitido por um programa, por exemplo, de rádio, ou uma antena de rádio, o que sai no AM e o que sai no FM. O que a gente pode ver aqui é que nós temos maiores comprimentos de onda aqui do que aqui, tá? De certa forma, vou dar só uma pausa aqui, começou a chover. Voltei, nada aconteceu. Bom, então, a gente tem aqui, ó, como dá para ver, tá? Por mais que esteja em movimento, maior comprimento de onda, uma maior distância entre duas cristas do que aqui embaixo, ó. Olha só, nesse momento aqui. Você tem uma distância bem pequenininha. Ou seja, o tempo que demora, e aqui enquanto o sinal, né, você tem um grande comprimento de onda. Fiz uma estimativa aqui mais ou menos. Está baixa ainda, né? Pode aumentar. Então, de certa forma, o que a gente está trabalhando aqui? O tempo para realizar uma ação dessa subida e descida, então daqui até retornar aqui é baixo, né? Ou seja, o período daqui é grande, é um tempo grande. Agora, o período para ele fazer isso aqui, ó, é muito rápido aqui, não consigo nem acompanhar. Mas é o inverso, né? A frequência é alta, o período é baixo. A frequência é mais alta, o período é mais baixo. Então a gente tem essa relação. Frequência alta influencia num período baixo. E ainda, o comprimento de onda baixo, ou pode ser pequeno, quer dizer uma alta frequência. Certo, gente? Então, como a gente vai ver aqui, ó, eu tenho uma frequência sendo aumentada e tenho a marcação de tempo, né? Então, olha só, 1 Hz, você tem um tamanho grande aqui de onda, quando ele voltar. 5 Hz, olha só quantas ondas cabem aqui em 1 segundo. Então, isso significa que você tem em 1 Hz, 1 segundo, né? Ou seja, a frequência é igual a 1, isso quer dizer que o período é igual a 1. Então, vamos lá. Frequência 1, número de ações por unidade de tempo, por segundo no caso. Ou seja, isso aqui me diz que é uma onda por segundo. Aqui é 1 segundo para eu ter uma movimentação de onda. Parece confuso, tá? Mas com o tempo a gente vai pegando essa diferença. E se apeguem a esses exemplos, tá? Frequência e período. Frequência cardíaca, frequência de rotação do motor, período é o período de tempo de rotação da Terra. Então, o que cada um está medindo? Quando a gente tem aqui, vou voltar para o apontador. Então, quando a gente tem
5 Hz quer dizer que eu tenho 5 ondas em uma unidade de tempo. 5 ondas em uma unidade de tempo. Você vê que o tempo não mudou, é um segundo. Agora, o tempo para eu conseguir fazer uma onda, vocês vão ver que é 0,2, olha só. O tempo para eu fazer uma onda completa foi 0,2 segundos. Porque se eu fizer a conta, né? Se eu tenho 5 Hz de frequência, quer dizer que eu tenho 1 sobre 5 de período. 1 sobre 5 é 0,2. Então, enquanto eu tenho 5 ondas em 1 segundo, quer dizer que eu vou ter uma onda em 0,2 segundos. Tá? Nos exercícios que eu vou passar para vocês, isso talvez fique mais claro, mas eu vou fazer uma revisão, vou fazer uma aula de correção para vocês, tudo bem? Então fiquem tranquilos, leiam as definições que estão no livro de vocês também, mas lembrem-se, frequência, número de ações em uma unidade de tempo. Período, tempo necessário para realizar uma ação. Parece que é a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes, ok? E aí a gente chega na velocidade de propagação da onda. A gente calcula a velocidade de propagação da onda, essa daqui, V igual a lambda vezes F, né? Então a velocidade da onda é igual ao seu comprimento de onda vezes a frequência. A gente chega nessa relação, que ela é muito mais famosa, tá? Vou até deixar marcado aqui. Ela é muito mais utilizada e a gente vai utilizar isso até no terceiro ano, certo? Agora, a gente pode também ver que a velocidade da onda é o comprimento de onda sobre o período. Então, velocidade da onda é comprimento de onda vezes a frequência, ou a velocidade da onda é igual ao comprimento de onda sobre o período. Para ter uma noção melhor sobre isso, olha só, vou desenhar aqui uma onda mais ou menos. Aqui. E vou desenhar uma outra onda aqui. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente não tem um pequeno comprimento de onda, ao passo que eu tenho uma frequência grande, né? Eu tenho várias ações acontecendo em uma unidade de tempo. E aqui eu vou ter um grande comprimento de onda, só que olha o período, olha a frequência baixinha, ó. Fiz uma ação, fiz outra ação, fiz outra ação. Então, nas ondas, a gente tem que sempre saber relacionar essas grandezas. Isso aqui é meu lambda, aí ficou melhor. Então, eu preciso que vocês treinem em casa, tá? Para vocês terem acesso melhor e saberem melhor como proceder nessas questões. Importantíssimo, tá, gente? Importantíssimo. Leiam o que está no livro de vocês, o capítulo 2. No livro 2, né? Capítulo 1, se eu não me engano. Tá? Leiam lá, eles têm um bom conteúdo de ciências, aquele livro rosa. Eles têm uma boa visão do conteúdo lá, para vocês se guiarem, e de lá também que estarão os exercícios. No mais, me despeço. É uma revisão bem rápida, tá? Não vou me prender muito, mas podem ter certeza que mais para frente a gente vai voltar nesses assuntos. Quando eu estiver falando dos próximos passos do nosso conteúdo, não vou me estender muito mais. Um abraço a todos, estou com saudade, espero vê-los em condições normais o mais rápido possível, tá bom? Valeu, tchau!